Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que se chama Balaão. Nome em hebraico, Bilam. Balaão, ele está descrito no livro de Números, a partir do verso 2 do capítulo 22. Vamos ler. Vou pegar a versão aqui da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: o rei de Moabe recorre a Balaão. Balaque, filho de Sefor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe tornou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos filhos de Israel. Ele disse aos anciãos de Madiã, ou Midian: eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era rei de Moabe naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhes: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu-se diante de mim. Então, aqui diz que Bilam, ou Balaão, filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, né? Seria ali que ele estava habitando, né? Então, Balaão é um caldeu, né? Da Mesopotâmia. E como caldeu, ele era politeísta, tá? Coloquei aqui uma pesquisa, uma pequena pesquisa, que eu botei: os caldeus eram politeístas. Como todos os povos mesopotâmicos, a religião dos caldeus era politeísta, com o culto a diversos deuses, os quais estavam relacionados com a natureza e os animais. Na porta da cidade da Babilônia foi feito um mosaico de Ishtar, a deusa do amor e protetora da cidade. Como vocês devem lembrar, né? O pai, né, a família de Avraham, o pai Abraão, era de Ur dos Caldeus. E ali, justamente, o Todo-Poderoso ordena a Avraham que saia da sua parentela, né? Por quê? Por causa da questão do politeísmo. Então, temos uma pista, né, de Balaão, então, que era um caldeu politeísta. Ao contrário do que muitos entendem, né? Muitos teólogos, Balaão não era um profeta de Yahweh, não era. Depois vocês vão entender que realmente não tem como que ele fosse um profeta de Yahweh, tá? Bom, então até aqui nós lemos aqui que Balaque ele teve temor, né? Ele teve medo quando soube da aproximação do povo de Israel. Temeu e mandou chamar a Bilã. O nome Bilã quer dizer sem povo ou estrangeiro. Então, Balaque, ele solicita a Balaão, né, que amaldiçoe o povo de Israel. Vamos continuar a nossa leitura. Aqui ele vai dizer: vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu, assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois eu o sei, aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Então aqui a gente tem mais uma pista do caráter de Balaão, né, ou Bilã. Ao contrário, eu pesquisei bastante, a maioria dos estudiosos, né, da Bíblia, eles dizem que ele foi um profeta de Iá, mas não tem como, tá? Primeiramente, se ele fosse um profeta que servisse ao único poderoso, né, ao todo-poderoso Yahweh de Sevaote, Balaque jamais, né, teria mandado os servos dele buscarem ele para esse serviço de amaldiçoar ao povo de Israel. Porque era de conhecimento de todos que o povo de Israel servia a um só poderoso, né, Yud-He Vav-He, Yahweh de Sevaote. Então ele não teria essa atitude, né, de mandar buscar justamente um profeta que servisse ao povo de Israel, né, ou que temesse ao
poderoso de Israel. Então não tem lógica com relação a isso. E jamais um profeta de Iá amaldiçoaria alguém, tá? Então, no caso, a maldição é consequência, irmãos, da desobediência aos mandamentos, tá? Então, quando um profeta ali recebia, por exemplo, uma profecia de que o povo tinha que se arrepender, que tinha que largar dos seus maus caminhos, largar a idolatria, a apostasia, né, o adultério espiritual e se voltasse novamente ao Todo-Poderoso, né, porque a gente sabe que lá em Deuteronômio, no capítulo 28, diz que existe a bênção quando obedecemos aos mandamentos de Yahweh, e existe a maldição, que é uma consequência, tá? De que quando a gente se afasta dos mandamentos do Todo-Poderoso. Então, aqui é mais uma pista que refuta a ideia de que Bilã seria um profeta a serviço, né, do Todo-Poderoso. Vamos continuar. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madiã partiram, levando nas mãos o preço do augúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que Yahweh me disser. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Eu fiz uma pequena pesquisa, né, no hebraico, e durante todo este texto aqui de Números, existem no diálogo aqui entre os enviados ali de Balaque e Balaão, existem versos ali que dão a entender, ele não fala o nome Yud-He Vav-He, tá? E outros ele fala, ok? Então, como ele era um homem, um feiticeiro, eu diria, né? Era politeísta, tá? Então, ele usava de um sincretismo religioso. Então, ele dava desculpa, uma vela para cada santo. É assim que se diz, né, no popular. Uma vela para cada santo. É assim, dessa forma que ele agia. Vocês devem lembrar quando Shaul Rachalia, né, o apóstolo Paulo, ele esteve ali em Roma, e ali ele disse que existia ali no Areópago, né, um panteão de deuses, e existia lá um que era para o Deus desconhecido, que não tinha daí nenhum tipo de imagem, só dizia que ali era para o Deus desconhecido. Então é desta forma que agem os politeístas, né? Eles dão assim, conforme as suas necessidades, né? Eles buscam ao Deus, entre aspas, né? Que eles acham necessário para aquele momento. Então, o mesmo está acontecendo aqui com Balaão. Então, eles deviam ter conhecimento, né? Obviamente, que o povo de Israel era monoteísta, servia a um único Todo-Poderoso, que com certeza ele sabia, né? Porque aqui ele diz que ele iria procurar saber a vontade do Deus de Israel. Isso não quer dizer que fosse o Todo-Poderoso dele, né? Que fosse o poderoso dele. Não está dizendo isso. Ele diz ali, né, que ele vai então procurar saber a vontade do Todo-Poderoso. Então vamos procurar aqui onde a gente parou. Então, vamos ler aqui. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como Yud-He Vav-He e Yahweh me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Elohim a Balaão. Isso aqui que eu acho estranho, tá? Veio Elohim. Aqui, Elohim é o plural de Eloá. Eloá seria como se nós pudéssemos dizer, né, seria Deus, né, ou poderoso é a tradução mais correta,
mas seria como se fosse, né, na linguagem cristã, Deus, e Elohim é deuses, tá? Seria um plural. Então aqui não diz que veio para Balaão e o de Revavirê. É o contrário do versículo acima, que ele disse: eu vou procurar a resposta, né? Mostrarei a resposta como Yahua e o de Revavirê me falar. Já no versículo abaixo disse: veio Elohim a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Elohim, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Elohim a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque Yahua, aqui ele já usa o Yud-He-Vav-He, recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número, mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado de Yahua, meu Elohim. Aqui aparece o Yud-He-Vav-He, aqui diz meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. E agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais Yahua me dirá. Então, interessante aqui neste versículo aqui, que ele diz que ele não posso transpassar o mandado de Yahua, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, né, Bilã, ou Balaão, era um profeta sincrético, tá? Então, ele consultava ao suposto Deus que precisaria ser consultado, tá? E aqui ele diz, né, não posso transpassar o mandado de Yahua, meu Elohim. E interessante que no livro de Jó, no capítulo 1, vamos lá para Jó, capítulo 1. Vamos ver aqui a partir, acho que é do 10. Ó, a partir do 6. Num dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Yahua, veio também Satã, né, entre eles. Então perguntou Yahua a Satã: de onde vens? Satanás respondeu a Yahua e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda Yahua a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Elohim e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Yahua: porventura Jó debalde teme a Elohim? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse Yahua a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Yahua. Então aqui a gente sabe, né, que Satã estava ali para pedir permissão para atingir a Jó, né, no caso para testar, né, a sua fidelidade. No livro de Lucas 22, 31,
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, aqui, nesse verso aqui, Yahushua, né, está falando ali, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então ali também Satã estava pedindo, solicitando para poder atuar na vida de Quefa, né, de Pedro. A mesma coisa aconteceu no episódio, então, que nós acabamos de ler, né, de Balaão, na qual ele pede, né, deixa eu voltar lá para Números 22:11, né? Ele diz que ele não pode transpassar o mandado de Yahweh. Então, se Yahweh disse que não era para amaldiçoar o povo de Israel, ele não tem autorização para fazer isso. Então, por mais que sejam profetas pagãos, eles precisam de autorização do Todo-Poderoso, tá? Foi o que aconteceu, né? Então, no episódio ali de Jó, veio o próprio Satã, né, solicitar para atingir a vida ali de Jó, e depois ali Yahushua falando, né, Simão, Satã reclamou para poder te peneirar como trigo. Então, essa permissão, eles não podem agir por conta, irmãos. É isso que nós temos que entender. Aqui não está dizendo que ele é um profeta de Yahweh, tá? Não é isso, tá? É porque ele, como um feiticeiro, e essa é a palavra, ele era um feiticeiro, ele sabia, tá? Que ele não poderia se sobrepor à autoridade do Todo-Poderoso Yahweh. Então temos que ter entendimento disso. Continuando aqui, agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais Yahweh me dirá. Bom, depois aqui, a partir daqui, né, conta a história, né, que até eles chegarem lá para o morro, lá no monte, fazer os sacrifícios e tal, Balaque achando que Balaão iria amaldiçoar o povo e ele acabava abençoando ao povo, mas tudo por intervenção do Todo-Poderoso, tá? Porque não foi dado permissão a ele para amaldiçoar ao povo de Israel, tá? Então é nesse ponto que eu quero chegar, irmãos. Nós falamos, né, no outro vídeo sobre os falsos profetas, né? E essa é uma continuação, podemos dizer assim, que é uma continuação sobre esse assunto, porque eu percebo com outros irmãos que têm canais também, que a Ruach HaKodesh, né, ela está falando sobre isso nesses últimos tempos, alertando ao povo sobre os falsos profetas, aqueles lobos devoradores disfarçados de ovelhas, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque falar como Balaão falou ali, o nome de Yahweh, falar que crê, falar, sair da boca da pessoa, dizer, eu creio em Deus, né, entre aspas. Isso todo mundo pode falar, irmãos, tá? A palavra diz que, inclusive, o diabo, ele crê e estremece. Lá no livro de Tiago 2,19 fala sobre isso. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos. Existe uma grande diferença entre uma concordância mental e uma fé, uma emuná salvadora genuína. Apesar dos demônios crerem em Yahweh, não existe salvação para eles. Eles já estão condenados. Não existe, ao contrário dessa heresia que muitos estão pregando, que ainda existe, inclusive salvação para o próprio Satã. Isso é uma grande heresia, né, irmãos? Tá? Não. Eles têm essa concordância mental,
tá? Eles até podem falar o nome, eles podem até se mostrarem seguidores do Todo-Poderoso, mas a fé salvífica, a emuná verdadeira, a salvação genuína não está com eles. Existe salvação para alguém que se arrepende verdadeiramente? Óbvio, irmãos, óbvio. Mas aqui eu estou falando especificamente dos demônios, tá? Para eles não existe mais salvação. Isso é uma heresia. Então, o que eu quero dizer? Que não é o suficiente a gente acreditar em Yahweh, ou mesmo acreditar que o Elohim da Bíblia é o único poderoso e verdadeiro. Essa crença desprovida de uma mudança de coração, ela torna a teologia de alguém comparável à dos demônios. Não sei se vocês estão entendendo isso, tá? Então, se eu falo, se eu prego, se eu me mostro um profeta, mas se isso não é acompanhado de uma mudança de vida, como ali o diálogo, né, que teve entre Nicodemos e Yahushua em João 3,3, que ele disse, necessário é nascer de novo, tá? Então, o nascer de novo é um requisito essencial. Então, não basta falar palavras bonitas, aquela aparência de piedade, não, tem que nascer de novo, ok? Em Lucas 6,44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui diz assim, ó, justamente o que eu acabei de falar. Por que me chamais mestre? Mestre, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então não se deixe enganar, irmãos, não se deixe enganar. Não basta ouvir uma palavra bonita se a pessoa não nasceu de novo. E é o que acontece com esses falsos profetas, né? Balaão ali, até ele pareceu, ele teve uma aparência de piedade, tá? Porque ele disse, eu vou consultar ao Todo-Poderoso, né, Yahweh, para dizer o que ele me diz e tal. Ele fez todo um marketing, né? Ele se valorizou, eu diria isso, tá? Para quê? Para que pudesse ser lhe dado, né, um bom pagamento. Então, uma pessoa assim, que ele trabalha com esse tipo de coisa, irmãos, porque não, às vezes a gente tem ideia do feiticeiro, né, como nos desenhos animados, né, um bruxo, um feiticeiro, algo estereotipado como a gente vê, mas às vezes aquele dito pastor, né, que está lá como um falso profeta, ele não deixa de ser um feiticeiro, um encantador, tá? Um hipnotizador, porque está levando aquelas pessoas para o inferno. E a palavra, então, com relação a pelos frutos se conhece a árvore, eu quero ler para vocês alguns versículos que vão nos dar essa noção. 2 Pedro,
no capítulo 2, a partir do verso 1. Os falsos profetas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Salvador que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. De infâmia, né? Também, movidos por avareza, farão o quê? Comércio de vós. Comércio. Com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Foi o que aconteceu com Balaão, né? Ali mais tarde ele morre, acaba morrendo. Ora, se Elohim não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E é porque Yahweh sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Foi o que aconteceu, né, ali nesse episódio, o que era para se tornar uma catástrofe para o povo de Israel, né, que ali aquele rei de Moabe, né, ele contratando aí esse feiticeiro, ele iria amaldiçoar ao povo de Israel. Porém, o povo de Israel, ele tem um todo-poderoso que sempre o protegeu e não permitiu que isso acontecesse, tá? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença de Yahweh. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua, ou Mashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. No livro de Números 20, nós estávamos lendo antes, né? Números 22, só que agora o verso 25. Aqui. Vendo, pois, a jumento, o mensageiro de Arro coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o mensageiro de Arro passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o mensageiro de Arro deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Bom, aqui o episódio em que acaba Balaão seguindo, né, aqueles homens para amaldiçoar a Israel e a Yahweh, né, o Todo-Poderoso, faz com que a jumenta, né, Yahweh faz com que a jumenta abra a boca, né, depois, primeiramente ela vê o anjo de Yahweh e Balaão não vê, né, veja bem, o animal vê, o animal tem o discernimento do mundo espiritual, mas Balaão não tem o discernimento do mundo espiritual, ao ponto de que ele já queria até espancar, né, aquele animal que era ali o seu companheiro, né, de sempre. E depois até a jumenta ela diz, né, não estou contigo há tanto tempo, né, por que tu estás fazendo assim comigo e tal. Então faltou, não teve discernimento espiritual, irmãos. Essa é uma característica, tá, do falso profeta. É uma característica, né, de quem se diz servo, né, do Todo-Poderoso, mas não é, porque ele não conseguiu perceber o mundo espiritual, né, ao contrário, a sua jumenta percebeu o mundo espiritual. Depois, no mesmo livro de Números, no capítulo 31, aqui é com relação à morte, né, de Balaão. Ó, mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, ali ele dá o nome dos reis, né, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Tá? Então, o que aconteceu? Qual foi o fim trágico de Balaão? A morte, irmãos, tá? O salário do pecado é a morte. Então, aqui mais um motivo, né, de que ele não era um profeta do Todo-Poderoso, ele não era um servo, tá? E esses feiticeiros, irmãos, eles trabalham por dinheiro, eles trabalham por lucros, certo? Ao contrário do verdadeiro profeta do Todo-Poderoso, ele é um chamado, ele é um eleito para ser profeta. Ele não se vende por dinheiro de forma alguma. Lá no livro de Judas, no capítulo 1, verso 11, ele vai falar também justamente o que nós lemos no livro de 2 Pedro, tá? Sobre esses homens, né? Vamos ler ali só o verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então aqui, porque é interessante, né? Foram pelo caminho de Caim,
né? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Descendência maligna, semente da serpente, tá? Para esses já a condenação há muito já está decretada, certo? Então, tire da sua cabeça que Balaão era um profeta do Todo-Poderoso. Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, neste capítulo de Apocalipse, ele fecha com chave de ouro tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Que Balaão, ele era um feiticeiro, ele era um homem da descendência maligna, porque ele seguiu o caminho de Caim. E ele, então, como diz aqui, ó, ele ensinou a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, né? Depois tem o episódio lá que aquelas prostitutas cultuais, elas entram no território, lá no acampamento de Israel, e elas pervertem ali os homens, e muitas pessoas morreram ali nesse episódio, né, com uma praga. Você pode ir lá e ler mais profundamente, tá, irmãos? Então, é interessante que a gente não se deixe levar por... Sabe, às vezes a gente não procura discernimento espiritual, né, como a jumenta, né, ela enxergou o mundo espiritual ali, e a gente fica pior que uma jumenta, né, a gente vai muito atrás da conversa de homens, né, de ideias humanas, de achar, eu acho que seria até um desrespeito pensar que esse homem, esse Balaão aí, fosse alguém do bem, né, irmãos? Eu quero falar um pouquinho sobre os feiticeiros, tá? Porque eu acho importante que se fale. Vamos começar no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do 9 ao 13. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que Yahweh, teu Elohim, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. A gente viu lá no início do vídeo que Bilão, ou Balaão, ele era um caldeu. Então, ele fazia parte destas nações que está dizendo aqui, tá? Povos politeístas. Então, aqui está dizendo que não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Inclusive, né, ali quando nós lemos ali no livro de Números, eu vou pegar a Bíblia aqui, só para não sair aqui da onde a gente está lendo, irmãos. Diz que Balaque mandou os servos, né, irem buscar o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor. Só um pouquinho, irmãos. Então, no verso 7 do capítulo 22, diz assim: os líderes de Moabe e de Midian partiram, levando consigo a remuneração pelo encantamento. Encantamento, irmãos, tá? Então, foi dessa forma que eles foram para buscar um encantamento. Então, ele era um feiticeiro realmente, irmãos. Nem encantador, ó, aqui está falando, ó, encantamento. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação a Yahweh, e por estas abominações Yahweh teu Elohim os lança de diante. Perfeito serás para com Yahweh teu Elohim. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Yahweh teu Elohim, não permitiu tal coisa. Então é justamente a atitude que Balaque teve, né, o rei de Moabe, de mandar os seus servos procurarem a Balaão, que realmente era um encantador, um feiticeiro. Êxodo 22, 18. Êxodo 22, 18. A feiticeira não deixarás viver. Então, esse aqui era um mandamento ali, né, que os feiticeiros não permaneceriam vivos, irmãos, tá? Por que será? Porque Yahweh é mau? Não, porque ele sabe exatamente a descendência maligna dessas pessoas. Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, tá? Então, são todos mandamentos contra esse tipo de atitude. Levítico também, no capítulo 20, verso 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Levítico 20, no verso 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. 2 Reis 17, 17. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante Yahweh para o provocarem a ira. 2 Reis 21, 6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante Yahweh para o provocar a ira. Vamos ver aqui, ele está falando de algum rei aqui, né? Vamos ver aqui. Impiedade de Manassés, né? Ou Menaxê. Ele era filho de Ezequias, né? Risquiá, seu pai. Ezequias, né? Ele foi um rei bom. Ele havia destruído, né? O pai, né? De Menaxê havia destruído e levantou. O pai dele havia destruído esses altares, mas Menaxé, né? Ele acabou por levantar novamente os altares, fez poste ídolo com, né? Como fez Acabe também. Então, Menaxé, ele fez tudo isso, né? Tratava com médios, com feiticeiros, fez o que era mal aos olhos de Yahweh. 2 Reis 23. Vinte e quatro, 25. Aboliu também Josias e Oxiá, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos das abominações que se viam na terra de Arudá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da Torá que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquiá achara na casa de Yahweh.
Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse a Yahweh de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças, segundo toda a Torá de Moshe, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então, no livro de Reis, a gente vê a maior parte dos reis foram reis ímpios, reis maus, que fizeram mal aos olhos de Yahweh, tá? Acabaram por fazer o que era proibido, né? O costume das nações. Ergueram, né, altares, postes ídolos, cultuavam a esses deuses, né, então foram todos, né, acabaram por morrer na maior parte das vezes cedo, né, ou doentes, ou de forma trágica. No livro de Apocalipse 22:15, fora ficam os cães, os feiticeiros. Vocês acham que é os cães, os animaizinhos, irmãos? Não, né? Então é toda essa descendência maligna, descendência de Caim, de Cã, né? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja bem que essa palavra feiticeiros, veja bem aqui no grego, farmaqueus, de farmacon, droga, porção de feitiço, alguém que prepara ou usa remédios mágicos, feiticeiro, né? Estamos vendo uma farmaqueia, né? Que ele está levando muitos para o Sheol. Isaías, capítulo 8. 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Elohim? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A Torá e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tá? Então, mais uma ordenança aqui de que não se pode consultar necromantes, adivinhos, feiticeiros. Malaquias, capítulo 3, verso 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz Yahweh dos exércitos. Miqueias 5:12. Miqueias 5:12. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Gálatas 5. (19 e 21). Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Novamente a palavra farmaqueia aqui,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Elohim os que tais coisas praticam, tá, irmãos? Então, não tem lugar no reino celestial quem tais coisas praticam. Não é minha palavra, é a palavra do Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, abram o seu coração. Talvez, né, alguém tenha chegado aqui de gaiato no navio, como diz outro, né? Mas não é à toa, porque Iá quer falar contigo. Quer falar, né? Muitas vezes as pessoas estão indo em centros espíritas, né? Que as pessoas acreditam que existe o centro de espírita bom, o branco, e o centro de espírita preto, né? O mal. Não, é tudo a mesma coisa, irmãos. A palavra diz que nós não podemos consultar os mortos, os necromantes, quer dizer, que aqueles que lidam com coisas mortas, tá? Então, é proibido, irmãos. É proibido. Então, por favor, enquanto há tempo, saia, né, desse erro. São falsos profetas também. Às vezes a gente é iludido, eles não sabem, eles são ingênuos. Essas pessoas, na maior parte, não são ingênuos, irmãos, estão ali justamente para, como servos de Satã, para levar as pessoas para o inferno mesmo, tá? Porque o inimigo, ele conhece muito bem os mandamentos do Todo-Poderoso. Isaías, então, 44, 25, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Tá? Então, tudo isso são coisas, né, profetizadas para essas pessoas que cometem tais coisas, né? 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, né, o rei Shaul, por causa da sua transgressão cometida contra Yahweh, por causa da palavra de Yahweh que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. O que está escrito aqui? Assim morreu Shaul. Por quê? Porque, primeiramente, ele não obedeceu, né, não guardou as palavras de Yahweh e consultou necromantes. Isso é uma abominação. Consultou a uma necromante e não a Yahweh. Então, ao invés de ele consultar ao único, né, que sabe todas as coisas, o único que é onisciente, o único que é onipotente, o único que é onipresente, tá? O nosso Criador. Nós temos que consultar a Ele, irmãos. Nós temos esse acesso através do sangue do Mashiach, tá? Então, no momento que nós consultamos homens, e eu estou falando aqui, estamos falando sobre falsos profetas, enquanto a gente está dando mais ouvido a palavras de pessoas, de pastores, de padres, de presbíteros, de anciãos, seja lá o nome que for dado ao líder de uma igreja, quando a gente está confiando mais na palavra destes homens do que na palavra de Yahweh, nós estamos entrando por um caminho muito tenebroso, irmãos. O que aconteceu com Shaul? Vamos ler de novo. Assim morreu Shaul, rei Shaul, por causa da sua transgressão cometida contra quem? Yahweh, por causa da palavra de Yahweh que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. O salário do pecado é a morte, irmãos. Pecado, transgressão à Torá. Transgressão à Torá. Shema Israel, ouve Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Errad. Yahweh, nosso Elohim. Yahweh é um. Não terás outros deuses além de mim. Não terás.
tá? Então, quando eu estou fazendo de um Deus, um pastor, um padre, um presbítero, um ancião, um profeta, entre aspas, um adivinhador, um feiticeiro, um médium, quando eu estou fazendo estas pessoas como deuses, eu estou anulando sobre a minha vida toda e qualquer ação de Yahweh, tá? Então a luz não pode estar comigo. Eu apago a luz em mim. E se eu apago a luz, irmãos, só há trevas. Só há trevas. Cuidado, irmãos. Então Shaul, ele consultou, deixou de ouvir a Yahweh e consultou uma necromante. E não a Yahweh, e que por isso o matou. E transferiu o reino a Davi, filho de Ishai. Isso é muito sério, irmãos. Se isso não te traz temor, sinceramente, é preocupante. Porque para mim me traz muito temor, irmãos. Muito temor, tá? Então essa seria a palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje, neste segmento, né, sobre os falsos profetas. Irmãos, se vários irmãos estão falando sobre as mesmas coisas, sobre o mesmo assunto, sobre os falsos profetas, né? Por favor, irmão, irmã, deem atenção a essa palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom.